E aí, galerinha do sétimo ano, vamos lá, mais um assunto novo aí pra gente. Agora nós vamos conhecer um pouquinho dos números racionais. O que seria isso? Então, vamos fazer uma apanhada de revisão logo, né? Pra gente estar entrando nesse assunto novo. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, a gente tinha lá aquele nosso velho conjunto conhecido da gente, os números naturais. São aqueles números provenientes da natureza, beleza? São os números lá que aparecem bonitinhos, positivos, certinho? Então, por exemplo, aqueles números 0, 1, 2, 3, 4, 5, todos esses são números naturais. Recentemente, a gente conheceu um novo conjunto e a gente deu o nomezinho lá, números inteiros, né? Então, conjunto dos números inteiros são os números negativos, todas aquelas regrinhas de sinais, né? Bonitinhos. E agora a gente vai conhecer um novo conjunto, os números racionais, representado pela letra Q com tracinho, beleza? Mas vamos entender um pouquinho aqui primeiro. Os naturais, eles são um conjunto que estão dentro dos números inteiros. Quer dizer que todo número natural ele é inteiro. Mas observe que tem um espaço aqui nos inteiros que não está dentro do meu conjunto dos números naturais. Então isso quer dizer que nem todos os inteiros são naturais, mas todos os naturais são inteiros. E aí a gente observa que o conjunto dos números racionais ele engloba tudo isso que a gente já conhecia. De que forma? Todos os naturais eles são inteiros e todos os inteiros eles são racionais. Então todos os números que a gente conhecia até então, certo? Eles vão fazer parte sim desse conjunto dos números racionais. Só que aí a gente vai conhecer alguns números novos que não faziam parte, beleza? Então, alguns números que não faziam parte desse conjunto. Então, vamos lá. É o seguinte. Conjunto dos números racionais ele é representado pela letra Q. Por que, professor, pela letra Q? Racionais deveria ser um R, não? Então, ele é representado pela letra Q porque ele deriva da palavra quociente. Quociente vem daquela velha operação conhecida da gente, a tão temida divisão, certo? Então, sim, é uma divisão de dois números inteiros. Então, a divisão de dois números inteiros, ela forma um número racional. Vamos lá, vamos pensar aqui, ó. Vamos lá, por exemplo. Eu tenho aqui, número 1 é natural, número 2 é natural. Consequentemente, eles são inteiros, certinho? Então, se eu pegar um e dividir por 2, lembrando que toda fração é uma divisão. Ah, professor, lembra aí, observação. Toda fração é uma divisão. Tranquilo? Passando aí. Se a gente pegar o 1 e dividir por 2, a gente tem que a resposta é 0,5. Ei, vamos pensar. 0,5, ele é um número natural? Não, ele não é um número natural. Ele é um número inteiro? Não, também não é um número inteiro. Então, são números assim, ditos quebrados, ou seja, com vírgula, que a gente denomina como sendo número racional. Professor, mas ele pode ser negativo? Vamos ver um exemplinho aqui, ó. Menos 1 sobre 2. Se a gente dividir aqui 1 por 2, dá 0,5. E repete aqui o menos, né? Fazendo joguinho de sinal, menos de cima, mais de baixo, menos com mais é menos. 0,5. Ele é um número negativo, certinho? Mas ele não é um número inteiro. Ele é um número racional.
Porque o número inteiro ele não possui vírgula. Certinho, certinho? Vamos lá. A gente vai agora definir os números de duas formas. A forma decimal e ver como é que a gente transforma ele em fração. Vamos pegar um exemplo aqui, certinho? Um número decimal menos 1,8. E agora, professor, como é que eu transformo? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos pegar esse sinal e repetir. Então, a gente tem aqui o sinal de menos. Tranquilo? Vamos pensar que número seria esse se eu não tivesse essa vírgula. Ó, é um 18. Então, eu tenho menos 18. Tranquilo até aqui? Ó, tirei a vírgula, ficou um 18. Belezinha? Bota a barrinha da fração, porque eu vou lembrar que toda fração ela é uma divisão, certinho? E agora eu vou contar. Depois da vírgula, eu tenho quantas casas decimais? Ó, eu tenho uma casa decimal. Lembra daquela nossa conversa que dizia que tem sempre uma coisinha lá que está lá, mas eu não vejo. Quem lembra? Quem lembra? Número 1. Ele sempre vai estar lá, mesmo que eu não veja, certinho? Então, eu contei aqui uma casa decimal. Para cada casa decimal, eu acrescento um zero. Como só tem uma casa decimal, apenas um zero. Então, ó, forma decimal, menos 1,8. Forma fracionária, menos 18 sobre 10. Dá para transformar essa fração em uma fração irredutível? O que é isso quando não dá mais para reduzir, certinho? Dá sim. Como é que a gente vai fazer? Eu vou simplificar